Deus poderoso, Pai, glorificado, exaltado teu santo nome, Senhor, para mais um conteúdo deste canal. Você que está chegando pela primeira vez, se inscreva no canal, notifique o sininho, dá o seu like, comente e compartilhe, nos ajude com a plataforma, tá? Nós vamos estar iniciando aqui o primeiro livro de Reis, capítulo 1, onde está narrando assim, a velhice de Davi. Que Deus Todo-Poderoso venha nos dar direção, venha nos mostrar aqui o que Ele quer de cada um de nós, o que Ele precisa que nós façamos para Ele, porque nós temos uma missão aqui na terra a cumprir. Então que Deus venha falar com cada um de nós tremendamente, porque Deus Todo-Poderoso venha crescer nesse canal cada dia mais, fazendo com que as nossas vidas venham a ser abençoadas por Ele. E que eu peço a Deus Todo-Poderoso que visita todos os inscritos desse canal, aos que já nos acompanham há mais tempo, os que estão se inscrevendo hoje, que Deus venha multiplicar na sua vida grandemente as bênçãos do Senhor. Está escrito assim: sendo, pois, o rei Davi já velho e estando em dias combinado de veste, porém não aquecias. Veja só que aqui está falando que Davi, mesmo com aquelas roupas que ele tinha de rei, ele não se aquecia, o corpo dele era frio, era gelado, porque tinha um problema seríssimo no corpo humano. Nós temos um problema sério, quando nós avançamos da idade, nosso corpo fica sensível a temperaturas, e Davi estava desse jeito. Então disseram os seus servos: buscamos para o rei, meu senhor, uma moça virgem, que esteja perante o rei e tenha cuidado dele, e durma no seu seio, para que o rei, meu senhor, aqueça. Veja só que os servos dele teve esse cuidado para o rei dar um sangue quente, para dar orientação, para ter vida, que a pessoa, quando está frio, está para morrer. Davi estava aqui já nas ânsias da morte. E buscaram por todo o temor de Israel uma moça formosa, e acharam a Abisaque, sunamita, e a trouxeram ao rei. E era a moça soberania, formosa, e tinha cuidado do rei, e o servia, porém o rei não a conhecia. Está vendo que ele aqui não tomou ela como concubina dele, ela era uma cuidadora, que nem tem hoje as pessoas que cuidam de idosos, ela era esse tipo dessa pessoa. Então Adonias, filho de Agite, se levantou, dizendo: eu reinarei e possuirei. E preparou. Veja só que o filho do rei se antecipou para tomar o lugar do rei. Esse filho era bonito de aparência, formoso, nós vamos ver isso. Ele preparou carros, cavaleiros, 50 homens que corressem diante dele, e nunca seu pai o tinha conterido, dizendo: por que fizeste isso? E ele era também muito formoso de aparência, e Agita o tivera depois de Absalão. Esse era filho de Absalão, era irmão de Absalão, era o segundo dessa mulher de Davi. E tinha inteligência com Joabe, filho de Zeruiá, e com Abiatar, o sacerdote, os quais o ajudavam segundo, e
Adonias, porém, Zedequeu, o sacerdote, e Benaia, filho de Jeoiada, e Natã, o profeta, e Simia, e o rei, e os valentes que Davi tinha, não estavam com Adonai, né? E matou Adonias, ovelhas, vacas e bestas cevadas, junto à pedra de Zelito, que está junto à fonte de Roquel, e convidou a todos os filhos do rei, todos os seus irmãos, os filhos do rei, e a todos os homens de Judá, servo do rei. Porém, Natã, o profeta, e a Benaia, e os valentes, e Salomão, seu irmão, não o convidou. Então falou Natã a Betsema, mãe de Salomão, dizendo: não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina e que nosso Senhor Davi não o sabe? Vem, pois, agora e deixa-me dar-te um conselho, para que salve a tua vida e a vida de Salomão, teu filho. Veja só que aqui ele foi orientar a outra mulher de Davi, a mãe de Salomão, que era o escolhido do Senhor para reinar no lugar de Salomão. Ele foi orientar ele para que fosse falar com o rei. Veja só: vai e entra ao rei Davi e diz-lhe: não juraste tu, rei senhor meu, a tua serva, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono, pois reina. Aí ela questionou, porque ele dando um conselho, pois reina Adonias, eis que, estando tu ainda aí falando com o rei, eu também entrarei depois de ti e acombitarei as tua palavra. Então, entrou Betsema e ao rei na câmara, e o rei era muito velho, e Abizã, a Sononita, servia o rei. E Betsema inclinou-se a cabeça e prostrou-se perante o rei, e disse o rei: que tens? E ela lhes disse: Senhor meu, tu juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo que Salomão teu filho reinaria depois de ti, e ele se assentaria no meu trono. E agora eis que Adonias reina, e agora o rei meu senhor, tu não o sabes, e matou vacas, bestas cevadas, ovelhas em abundância, e convidou a todos os filhos do rei e a Biata, o sacerdote, e Joabe, o general do exército. Mas a tua serva, teu servo Salomão, não a convidou. Porém, o rei, meu senhor, os olha de tudo
o Israel estão sobre ti, para que lhes declare quem se assentará sobre o trono do rei meu senhor, depois dele. De tão modo sucederam que quando o rei meu senhor dorme com seu pai, e eu e Salomão meu filho seremos os pecados. E estando ela ainda falando com o rei, eis que entra o profeta Natã, e o fizeram saber ao rei, dizendo: eis aí está o profeta Natã. E entrou à presença do rei, e prostou-se diante do rei, com o seu rosto em terra. Veja só que Natã, do jeito que prometeu, vai confirmar o que ela estava falando. E disse Natã: ó rei meu senhor, descende, tu, Adonias, reinará depois de mim, e ele se assentará sobre o meu trono. Porém, hoje desceu e matou vacas, bestas, cevadas, ovelhas em abundância, e convidou a todos os filhos do rei e aos capitão do exército, e a Abiata, o sacerdote, e eis que está comendo e bebendo perante ele, e dizendo: viva o rei Adonias. Porém, a mim, sendo eu teu servo, e a Zedequeu, o sacerdote, e a Benaia, filho de Jeoiada, e a Salomão, teu servo, não a convidaram. Foi feito isto da parte do rei meu senhor, e não fizeste saber aos teus servos quem se assentará no trono do rei meu senhor depois dele? E respondeu o rei Davi e disse: chamai a Betseba. E ela entrou à presença do rei, e estando em pé diante do rei, então jurou o rei e disse: viva o Senhor, o qual renhou a minha alma de toda angústia, que como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: certamente meu filho, teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono, depois no meu lugar. Assim o farei no dia de hoje. Então Betseba se inclinou-se com o seu rosto em terra, e prostrou-se diante do rei e disse: viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. Salomão é constituído rei. Nós vamos ver agora Salomão sendo consagrado e ungido a rei. E disse o rei Davi: chamai a Zedequeu, o sacerdote, e a Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Jeoiada, e estarão à presença do rei. E o rei lhes disse: tomai convosco os servos do vosso senhor, e fazei subir o meu filho Salomão na mula que é minha,
e fazei a descer a Gial. E a Zedequeu, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali ungiram ao rei sobre Israel. Então tocares a trombeta e dareis viva ao rei Salomão. Então subiram após ele e vieram e se assentaram no trono, e ele reinará em meu lugar, porque tenho ordenado que ele seja o guia de Israel e sobre Judá. Veja só que aqui Davi Deus já tinha mostrado para Davi que era Salomão que ia ser o substituto. Já estava constituído por Deus. E Davi só fez só apresentar. Dessa mesma forma aqui nós vimos que Deus já tem um mandato, uma bênção determinada para cada um de nós. Agora cabe a nós determinar que essa bênção chegue até a nós. Vamos ver agora no versículo 37. Então Benaia, filho de Jeoiada, respondeu ao rei e disse assim: Amém, assim o diga o Senhor, Deus do rei meu Senhor. Como o Senhor foi com o rei meu Senhor, assim o seja com Salomão, e faça que o seu trono seja maior do que o trono do rei Davi, meu Senhor. Então desceu Zedequeu, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, o filho de Jeoiada, e os Quariteus e os Peliteus, e fizeram montar a Salomão na mula do rei Davi, e o levaram a Gial. E Zedequeu, o sacerdote, tomou o vaso de azeite do tabernáculo e ungiu Salomão, e tocaram a trombeta, e todo o povo disse: Viva ao rei Salomão! E todo o povo subiu após ele, e o povo tocavam, gritando, e alegravam-se com grande alegria, de maneira que com o seu clamor a terra retribuiu. E o ouviu Adonias e todos os convidados que estavam com ele, que tinha acabado de comer também. Joabe ouviu e surdiu das trombetas, e disse: Por que há tal ruído na cidade alvoroçada? Estando a ele ainda falando, eis que veio Jonatã, filho de Abiata, o sacerdote, e disse a Adonias: Este, porque és homem valente, e trará boa nova. E respondeu Jonatã e disse a Adonias: Certamente o Senhor, nosso Senhor, o rei Davi, constituiu rei a Salomão. E o rei enviou com ele a Zedequeu, o sacerdote, e a Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Jeoiada, e as Queriteu e os Peliteu, e fizeram montar na mula do rei. E Zedequeu, o sacerdote, e Natã, o profeta, ungiram ele rei em Gial.
dali subiram alegre a cidade, que a cidade está alvoroçada. Este é o clamor que ouviste. E também Salomão está sentado no trono do rei. E também os seus servos do rei, vieram abençoar ao seu senhor, o rei Davi, dizendo: faça tu, teu Deus, faça teu Deus que o nome de Salomão seja maior do que o teu nome, e faça que o seu trono seja maior do que o teu trono. E o rei se inclinou-se no leito. E também disse o rei: assim bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje tem dado que se assente no meu trono o que é os meus olhos veja. Então estabeleceram e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e cada um se foi para o seu caminho. Porém, Adonias temeu a Salomão, e levantou-se e foi e pegou das pontas do altar e fez saber a Salomão, dizendo: eis que Adonias temeu ao rei Salomão, porque eis que pegou das pontas do altar, dizendo: jura-me hoje o rei Salomão que não matará a seu servo a espada. Veja só, aquele aqui pediu para o Salomão não matar ele. Veja só. E disse Salomão: se for homem de bem, nenhum de seu cabelo cairá à terra. Porém, se achar nele maldade, morrerás. E enviou o rei Salomão e o fizera descer do altar, e veio e prostrou-se diante do rei Salomão. E Salomão lhes disse: vai em paz, vai para a tua casa. Veja só que o Salomão despediu o seu irmão que queria reinar no seu lugar em paz para a casa dele. Veja só que quando Deus determina as coisas, tudo vai correndo bem. Já pensou se Salomão tivesse sido arrogante que nem o irmão dele foi? Já pensou quando a gente faz uma coisa que não está na direção de Deus? Já pensou como acontece? Olha, estava agora há pouco aqui com a internet, minha internet caiu. Eu estou fazendo a gravação, vou postar, né, para vocês acompanhar, vocês verem que Deus está no negócio. Aqui nós somos independentes. Deus dá a direção para nós. E o capítulo 2 de 1 Reis está escrito assim: Davi dá conselho a Salomão e morre. Veja só que Davi ainda vai aconselhar Salomão como deve caminhar perante ao Senhor. Nós temos que estar buscando a direção de Deus, para que nós venhamos ter sabedoria. O que eu peço para mim hoje? Vou fazer o mesmo pedido que Salomão fez. Eu já fiz uma oração aqui uma vez, numa madrugada. Já pedi a Deus que Ele me dê sabedoria e entendimento para eu entrar e sair do meio deste povo. Porque se Ele não for conosco, nós não temos vitórias. Nós não temos para onde ir. Então, fica todos com Deus e até a próxima oportunidade, no capítulo 2
de 1 Reis, em nome do Senhor Jesus.